Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu vou explicar uma conceituação muito importante aqui para vocês, que é o conceito de variável global e variável local. A variável m, n e res são variáveis globais. A variável alce é uma variável local. Por quê? M, n e res elas estão declaradas na seção var geral de todo o algoritmo. Então, o que acontece? A diferença das duas. Essas variáveis globais que estão declaradas aqui na seção var geral, a seção var geral do programinha todo, porque ela está aqui de fora, logo abaixo é algoritmo e aqui de fora. Porque a gente também tem uma seção de declarar variável, só que ela não está de forma geral para o algoritmo todo, ela está apenas dentro do bloco de programação Funcão. Então, essas variáveis que são declaradas aqui, elas podem ser utilizadas em qualquer local do programa. Então, elas estão sendo utilizadas aqui, elas estão sendo utilizadas aqui embaixo, na seção início. Então, elas podem ser utilizadas durante todo o algoritmo. Por isso que elas chamam variáveis globais. Agora, as variáveis locais, elas estão presentes dentro de um bloco de programação, dentro de uma estrutura, e ela só pode ser utilizada lá dentro daquela estrutura. Então, no caso, a variável auxílio, ela só pode ser utilizada aqui dentro dessa estrutura da função. Se eu fazer alguma operação aqui embaixo, no início, na seção início, utilizando a variável alce, vai dar um erro no código. Por quê? Porque ele não foi declarado aqui entre as variáveis globais. Ele foi declarado somente de forma local aqui dentro da função soma. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Vetores. Gente, o que são esses vetores? Entra mais ou menos naquela linha da variável, né? Que a gente já viu que a variável ela serve para armazenar um valor, ela faz uma reserva no espaço de memória para armazenar um determinado valor, aí tem o tipo, ela tem que ser declarada. Então, todos esses critérios devem acontecer também com o vetor. O vetor ele tem um tipo, ele tem um identificador, igual às variáveis. Para receber uma atribuição, tem todo um processinho para fazer a atribuição de valor a um vetor. Então vamos analisar qual que é a diferença, já que eles têm tantas características semelhantes. Aqui eu tenho um exemplo do uso da variável. Então nós temos aqui uma seção var e a declaração da variável. A variável b1, b2, b3, b4 do tipo real. Essas variáveis, vamos colocar como exemplo aqui que esse bi é de bimestre. Então, tem um ano letivo com 4 bimestres e precisa armazenar a nota de cada bimestre. Então, cada B1 é do primeiro bimestre, B2 do segundo e assim sucessivamente. Aqui, essa representação gráfica aqui é como acontece na prática em relação às variáveis. Então, no B1, no bimestre 1, um determinado aluno fez 5,6 de nota. No bimestre 2 fez 8,2, no bimestre 3 fez 9,0 e no bimestre 4, 9,6. E esses valores, que é do tipo real, são armazenados dentro da variável. Então vamos imaginar que a variável, esse aqui é um espacinho de memória. É uma representação gráfica de um espacinho de memória. E o valor da nota é armazenado aqui dentro. Aí temos outro espacinho de memória, o valor da nota é armazenado aqui dentro. Então é mais ou menos assim que funciona com as variáveis. Já os vetores é diferente. A gente faz uma única declaração, porque aqui eu preciso armazenar 4 notas. Então eu tive que declarar 4 variáveis para armazenar uma nota dentro de um espacinho de cada variável. No uso vetor eu faço uma declaração e eu consigo armazenar várias variáveis em um vetor. Então é como se eu pegasse um espaço de memória e dividisse ele em partes. Cada parte eu vou inserir um valor. Então nós temos aqui o vetor. O nome do vetor, né, o identificador dele é bimestres. Então, vetor bimestres, coloco 2 pontos, coloco a palavra reservada vetor, abro e fecho o colchete,
E aqui dentro eu vou colocar a quantidade de posições que esse vetor vai chamar. Então, cada espacinho desse aqui é uma posição. Eu vou colocar a quantidade de posições, ou índices, tá? Pode ser chamado de posições, pode ser chamado de índices. Aí eu vou colocar 1, 2 pontinhos, 4. Ou seja, esse vetor vai ter 4 posições, 4 índices. Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. De real. De é a palavra reservada, real é o tipo de informação que esse vetor vai receber. Então, esse vetor ele só pode receber dados do tipo real. Se ele fosse receber idade de 4 pessoas, eu ia colocar de inteiro, porque ele ia receber idades é inteiro. Mas uma particularidade do vetor é que todos os dados que eu for armazenar nele tem que ser do mesmo tipo. Eu não posso, por exemplo, esse vetor aqui ele recebe dados do tipo real. Eu não posso inserir nome de pessoas, eu não posso inserir nome de animal, que é string, que é outro tipo de dado. Eu não posso, eu tenho que armazenar só dados do tipo real. Se ele for um vetor do tipo caractere, então eu só vou poder inserir caractere, certo? Então o vetor ele vai receber dados do mesmo tipo. Atribuição de valores dos vetores, como que funciona? Porque lá na variável a gente lembra, né, da aula anterior, que você insere o nome da variável, coloca essa setinha de atribuição e o valor. No vetor é quase a mesma coisa. A diferença é que primeiro a gente coloca o nome do vetor, abre e fecha colchete e coloca o índice do vetor onde a gente quer salvar o valor. Então eu quero salvar a nota 5.6 no índice 1. Aí eu abro e fecho o colchete e coloco um 1. Aí vai salvar no vetor bimestres no índice 1 dele. Ou seja, aqui no exemplo ele vai salvar aqui, no índice 1. Aí as outras do mesmo jeito. Eu declaro o nome do vetor bimestres, abro e fecho o colchete, coloco a posição que eu quero salvar o valor. Ah, eu quero salvar a nota 8.2 no índice 2. Aí coloca o índice 2, aí ela salva aqui no índice 2, certo? Então é quase a mesma coisa da atribuição de valor a variáveis. A diferença é que eu vou colocar o nome do vetor, abrir e fechar colchete e colocar o índice da posição em que eu quero salvar o dado. Aqui eu tenho um exemplo na prática de como que funciona o uso dos vetores. A declaração dele é lá junto também com as variáveis, lá na seção var. Eu declaro o nome dele, coloco 2 pontos, coloco a palavra reservada vetor, abre e fecha o colchete, coloco a quantidade de índices ou posições, coloco a variável a palavra reservada, perdão, e o tipo do vetor, nesse caso, real. Aí aqui a gente tem um início, aí aparece na tela para o usuário, digite a nota do primeiro bimestre. Aí tem um comando leia para fazer a leitura da nota. Aí ele coloca lá, sei lá, 5.2. Aí o que vai acontecer aqui? A posição 1, ou índice 1 do vetor bimestres vai receber a nota que foi digitada aqui. Então, digitei 5.1, então 5.1 vai ser salvo aqui dentro do vetor bimestres na posição 1. Aí aqui acontece o mesmo procedimento, aparece na tela, digite a nota do segundo bimestre. Aí o usuário digita a nota 8.0. Aí aqui armazena 8.0 no vetor bimestres na posição 2. E assim por diante.